Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade, o que eu quero é ser eu. O mundo ferido e cansado de um triste passado de guerra sem fim, tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas sei entender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. Eu grito ao meu mundo descrente que eu quero ser gente, que eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. E dona Sônia Bernadette, tudo bem? Tudo bem. Antes de você começar a falar, vou te convidar para a gente escutar junto a sua palavra quando teve a oportunidade da chefia lá no 62º. A palavra de Deus é a identidade de Jesus, pois ele sempre foi capaz de viver aquilo que ensinou ao ponto de dar a sua vida por nós. O lema do 62º Cenáculo de Maria foi: no peito eu levo uma cruz. A palavra de Deus é a identidade de Jesus, porque Jesus sempre foi capaz de viver o que ensinou ao ponto de dar a sua vida por nós. Né, do teu cenáculo 62º, com essa música, No Peito Eu Levo uma Cruz. Sônia, obrigado por ter vindo aqui. Hoje vamos chegar em São Sebastião do Caí com essa família toda que mora no nosso coração, que tem muita relevância na nossa caminhada do Cenáculo de Maria, e nós queremos escutar aí o teu testemunho de fé. Conta pra gente aí. O meu nome é Sônia Bernadette Nunes, 59 anos de idade. Meus pais são Egídio Nunes, já falecido há 5 anos e pouco, também cenante, e a minha mãe, Celina Périca Esteves Nunes. Mais 5 irmãos, sendo desses 5 irmãos mais 2 meninas e 3 guri. Desses 5 irmãos, 4 são cenantes e um só não. Quem é que não o é Márcio, cenante mais ainda? novo, ele tá com 52. Ô, Márcio, pô, só falta você fazer o cenáculo para completar aí, As filhas dele já fizeram, só falta ele e a esposa. Tu é meu convidado para fazer o cenáculo aí. Não perca essa oportunidade, que é maravilhosa. Falando
um pouquinho de mim, né? Como eu já falei dos meus pais, meus irmãos. Eu nasci na Várzea do Rio Branco, e fiquei lá até os 14 anos de idade. E ali eu criei, né? Estudei de primeira a quarta série. Fiz a comunhão também na igreja ali do lado. A professora nossa era catequista, ela era bem rigorosa. Meu pai não era assim de bater na gente, ele era muito de conversar, dar conselho. A mãe já passava a vara. E um dia eu briguei com umas amigas, junto com outros lá dos parentes. Briguei com uma amiga minha e a professora deu de castigo para mim escrever 100 vezes: não devo brigar com os colegas. O problema era que eu tinha que trazer assinado pelo pai. Esse foi a pior coisa da minha vida até hoje em época escolar. Mostrar para a mãe, tudo bem, ela ia dar umas varadas, passava, né? Doía na hora, mas passava. O pai não, o pai dava um sermão assim que ficava para sempre, né? Inesquecível. Então tinha uma ligação assim muito forte também, né, com o pai. De noite a minha avó tinha uma cozinha de chão que a gente chamava, que era chão batido, e ali tinha um fogão a lenha, tinha tudo coisas rústicas, né? E ali a gente sentava para ouvir as histórias todos os dias. O pai não sabia tocar violão, mas sabia cantar. Daí ele cantava, contava história para gente. O pai era uma pessoa assim que não bebia, não fumava, e graças a Deus nenhum dos filhos dele fumou e bebeu. Outro problema que eu via na minha infância, assim, que o meu pai era colorado fanático e meus avós eram gremistas. Do lado do pai eu tinha que ser colorada, do lado dos meus avós cobrando para ser gremista. E um dia o Grêmio ganhou um jogo lá e eu vibrei, e o pai disse para mim, né, nessa casa que não mora gremista, se tu tá torcendo pro Grêmio, vai para casa do teu vô. Mas ele disse brincando, mas eu acho que ele estava bravo mesmo, porque ele era colorado assim, fanático, Deus o livre. Eu chorei muito, né? No tempo de infância eu tinha um sonho, né, de ser professora e ser freira. Eu terminei ali o primário na escola, que a escola ia até o 4º ano, com 9 anos já tinha terminado, e não pude estudar mais, que não tinha escola perto. A escola mais próxima era no centro do Caí. Daí o pai disse que menina não precisava estudar porque casava e não sei o quê, e acabei não indo estudar. Tinha ganhado uma bolsa de estudo, que era colégio de irmãs naquela época, né? E mesmo assim meu pai não deixou. E eu senti aquela vontade, assim, né, de trabalhar, de ser independente desde pequena. Não queria ser mandada por ninguém. Então o pai era muito, assim, rigoroso. E eu não entendia por quê. E daí, fazendo cálculo daqui, cálculo dali, né, eu descobri que a minha mãe tinha casado grávida de 4 a 5 meses de mim. E o pai tinha medo que fosse acontecer a mesma coisa, né? Então, Deus o livre. Daí eu dizia para ele, pô, pai, assim eu nunca vou arrumar namorado, o senhor não deixa sair. E quando eu saía, alguém se interessava por mim, eu dizia, não, meu pai é muito bravo, eu não quero, não posso levar ninguém lá em casa. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, antiga Irã, uma fábrica de calçados. E nesse meio tempo a gente veio morar aqui para o Rio Branco, aonde a gente mora atualmente. O meu pai tinha comprado um terreno no centro de São Sebastião do Caí, perto do centro, não era bem ali perto do Riachuelo, e a mãe disse que ali ela não ia morar porque ali vai enchente, né? E aonde a gente morava na várzea, não ia enchente. E um senhor ficou sabendo que o pai queria sair da várzea, né? Que os filhos estavam crescendo, queriam trabalhar, e aí ele foi falar com o pai e disse, olha, eu arrumo uma terra para ti no Rio Branco, mas eu só consigo que tu compre a terra se tu abrir um bar. Daí o pai topou, né? Comprou a terra, mas tinha que abrir um bar. E daí o pai comprou a terra aqui, a condição de abrir um bar, abriu um barzinho, né? E foi tocando. Ele trabalhava fora, a mãe cuidava do bar, e eu já estava trabalhando fora, depois foi meu irmão, depois a minha irmã. Comecei a trabalhar, ganhava pouquinho, né? E depois, quando chegou nos meus 18 anos, eu enfrentei meu pai.
eu disse, olha, eu vou voltar a estudar. Consegui fazer o supletivo em 2 anos, na quinta e sexta, sétima e oitava em 2 anos. Fiz contabilidade, me formei em contabilidade, e depois, quando eu terminei a contabilidade, eu casei. Fiz o supletivo no Felipe Camarão e o segundo grau no Alceu Masson. Contando assim um pouquinho antes do casamento, né, quando eu conheci o Clóvis, em 80 a gente se conheceu num baile ali no Salão Kaiser, na Bela Vista. Um dia antes de conhecer o Clóvis, 5 de outubro, era dia de São Francisco, e daí eu escutei uma música e eu lembro assim uma parte da música que dizia, né, olha, essa estrada é sem fim, ela chama por mim, eu vou para ser feliz. E daí no outro dia fui nessa reunião, né, com meus primos, conheci o Clóvis, mas não me interessei muito por ele no momento. Deu uma briga, a gente voltou para casa. E em casa eu já estava interessada nele, só que daí eu não sabia nada, né? Sabia nome, não sabia de onde que era. Uma semana depois, tinha de novo uma reunião lá no salão, né? Daí eu pensei, bom, se ele se interessou por mim, ele vai vir ali na reunião, né? Vai querer me encontrar no lugar onde ele me conheceu. Fui para a reunião, que nada, não estava. Eu disse, não se interessou por mim. Daí já esqueci. 15 dias depois a gente foi, eu e a minha tia, sempre que a avó tinha que levar nós, né? Porque o pai não levava e não deixava a gente ir sozinha com os guris. Aí a avó levou no baile lá em Santa Terezinha, né? Em Bom Princípio. Aquele dia eu estava com o cabelo comprido até a cintura. Naquele dia eu resolvi cortar o cabelo bem curtinho, que nem guri. E fui pro baile. Passei por ele, né? Ele deu oi e eu não via, não reconheci ele, porque eu nem lembrava mais dele daí, porque ele não tinha ido se encontrar comigo, já não estava interessado. E assim a gente ficou, né? A noite inteira lá, eu tentando fazer com que ele me tirasse para dançar e ele não tirava, só ficava circulando ao redor do salão. Até que no final, quase no final do baile, ele me tirou para dançar, a gente dançou. E daí o Clóvis quis marcar encontro no outro dia, marcar encontro, e a gente marcou encontro para uma festa que tinha lá no seminário em Bom Princípio. E daí, para ir na festa, o pai disse que não, né? Já foi no baile ontem, para que tu vai sair hoje? Daí eu disse para ele, por isso que eu não arrumo namorado. O senhor não deixa sair, nunca que eu possa sair para arrumar namorado. E para os rapazes eu dizia que o pai era muito bravo, que nunca que eles aparecessem aqui em casa, né? Que o pai ia correr com eles, com facão e tudo. E eu disse, tem uma, se tu for lá em casa é para ir sempre, todo final de semana. E se a gente brigar um dia, não tem volta. E assim ele foi lá, né? Falou com o pai, pediu um namoro, o pai deixou, mas eu sempre com um pé atrás. Será que ele tá afim mesmo ou é só de brincadeira, né? Daí um dia o pai recebeu uma carta de um amigo dele que mora lá em Mato Grosso, Sinop, convidando o pai para ir embora lá para trabalhar lá com ele. Daí eu falei pro Clóvis, né? O pai vai morar lá. Ele disse, não, tu não vai, não. Eu disse, claro, se o pai vai, eu também vou, a família toda vai. Ele disse, não, se o teu pai for, a gente casa antes. Daí eu pensei, as tuas intenções são para casar mesmo. Daí continuamos, né, o namoro. Daí resolvemos construir a casa, muito sacrifício, e fizemos o curso de noivo. E no curso de noivo, a gente não era noivos, né? Eu disse que eu só ia botar aliança no dia do casamento, antes não. E lá, uma certa hora, o padre mandou cada um beijar a sua noiva, ele não me beijou. Eu disse, por que tu não me beijou? Porque tu não é minha noiva, nós não estamos usando aliança. Daí eu fiquei assim, não pude reclamar, né? Uma prima da mãe descobriu que eu ia casar e ela queria ser minha madrinha. Quando faltava 6 meses para o meu casamento, ela apareceu aqui em casa com vestido, véu, grinalda, sapato, tudinho, né, para o casamento. A gente casou e uma das coisas que a gente combinou, assim, de nunca brigar diante das meninas, né? Se a gente tivesse que discutir, a gente teria que discutir sozinho, nunca na frente delas. Na educação, quando um repreendia, o outro não podia se meter. Com 3 anos de casada, eu tive a Thaís. 3 anos depois, eu tive a Tassi. Ela tem um lado mais infantil. Algumas coisas ela não administra bem.
Em 95, a Tainá nasceu. Daí eu já tinha terminado a faculdade e o batizado da Tainá foi numa missa do cenáculo, do encontro do cenáculo lá no CAI, de janeiro de 96. E o Clóvis trabalhava em Porto Alegre, no aeroporto, naquele momento, e era bem complicado. Para mim, era bom que ele levava as meninas para a escola e depois elas voltavam, só que o problema é que ele trabalhava de tarde, saía de casa às 9 e voltava 9 horas da noite. Um final de semana por mês de folga, as folgas eram durante a semana. Eu já tinha ouvido falar no cenáculo na época da faculdade, quando eu fui aluna do saudoso Padre Birk. Ele foi meu professor também. E lá eu ouvi comentar do cenáculo. Só que depois passou, né? Naquela época eu não me interessei assim em fazer. Depois, quando eu estava dando aula no 2º grau aqui no CAI, a filha da Marta, a Cristina, estava um dia com a camiseta do cenáculo. Daí eu perguntei, porque no batizado da Tainá eu tinha visto o pessoal com as camisetas. E foi uma missa muito linda no batizado dela. Daí eu perguntei para a Cris, olha, Cris, da onde tu tem essa camiseta? Como é que se faz para conseguir, né? Do retiro e tudo, né? Falou, mas ficou por aquilo ali e a gente não continuou a conversa. Depois a minha cunhada fez o retiro e ela me convidou para fazer o cenáculo. Tá, tudo bem, eu vou fazer, né? Já logo aceitei assim de primeira. Só eu, né, que ia fazer. Só que daí o dia que era o cenáculo era em fevereiro, era o final de semana que o Clóvis ia estar de férias aquela semana. Ela disse, Sônia, vai ter maio? Daí eu disse, qual o dia? Lá pro dia 19. Disse, não dá porque é o aniversário do Clóvis. Em agosto tem de novo. 17, 18 e 19 de agosto. O Clóvis vai estar de folga nesse dia. Fui. Dei tchau para ele de manhã, né, quando ele foi trabalhar, e não lembrei que eu não ia ver ele mais, que só ia ver ele no domingo. Nem me dei conta mais. Fui para o retiro, quando eu chego de volta do retiro, né, todo mundo falando, né, que ia ter os parentes lá, chego lá, só vi as meninas, o Clóvis não estava. As meninas, quando chegaram perto de mim, uma disse assim, a Tassiane, né, que fala, ela não pensa logo assim, ela achou assim, mãe, o pai tá furioso em casa. Até a cachorra tava com medo, né. Eu disse, tá bom, deixa assim, quando a gente chegar em casa, eu converso com ele. Cheguei em casa, conversei com ele, né, mas ele não queria nem papo. Eu estava tão bem que, sim, espiritualmente, né, que consegui conversar com ele e acalmei. E convidei ele para fazer o retiro, e ele disse não. Nesse tempo que eu fiquei sem ele fazer o retiro, foi quase 2 anos. Eu ia a todos os encontros que tinha, ia nos encontros uma vez por mês, que tinha também fora, eu e as meninas. As meninas adoravam, né? Queriam estar sempre junto lá, participando. Acordavam felizes, né? E ele não entendia por que elas acordavam cedo, felizes, num domingo, às vezes às 5 horas da manhã, se nos dias de aula elas reclamavam. Convidei ele várias vezes, rezei muito e nada. Muita gente, né, daqui sabe o quanto foi difícil, né, a participação minha, né, em função disso. Nunca trabalhei para evitar briga em casa. Então chegou o mês de maio de 2003, o pior dia das mães que eu tive até hoje. Eu convidei ele para fazer o retiro de novo, né? Ele estava de férias e ele disse que não. A minha irmã e a minha cunhada convidaram ele para fazer o retiro e ele saiu com uns palavrão para elas e se trancou no quarto. Daí vim aqui, conversei com ele, né? Disse para ele, olha, se tu não quer fazer o retiro, tudo bem, eu disse para ele. Mas que seja pai das 3, porque tu parece ser pai só de 2. E o emprego, tu tanto quer trocar, né? Tu quer sair do aeroporto, tu não vai conseguir, porque tu nunca tem tempo para Deus, tu não vai na missa, tu não vai em lugar nenhum. Saí do quarto, preparei o café para elas e a gente sentou e eu comecei a conversar. Se um dia a gente se separasse, com quem elas ficavam, né? Daí a mais velha disse que não ficava com nenhum, a Tassi disse que ficava com um amigo, a Tainá disse que ficava com os 2, que ela ia colar as mãozinhas dela nos 2. Na época ela devia ter uns 6 para 7 anos. E aquilo me cortou, né? O coração disse, meu Deus, e agora o que eu faço? Como é que eu vou solucionar esse problema? A gente se gosta, eu via que ele gostava de mim, era complicado e eu tinha que achar uma solução. E eu comecei a rezar, rezei 3 dias direto, dia e noite, para que ele fizesse o cenáculo.
Na quarta-feira, tentei mais uma vez, né? Olha, Clóvis, eu gostaria muito que tu fosse agora, tu tá de férias, é teu aniversário, assim, eu sei mais ou menos o que vai acontecer, então eu gostaria que tu fosse agora. Ele disse, não posso. Agora não, em agosto eu vou. Eu disse, mas em agosto não dá, ele disse, vai agora. E nada. Daí, de repente, assim, correu uma lágrima, caiu no braço dele, né? E ele perguntou se eu estava chorando. Eu disse, não estou chorando. Ele disse, claro que tu tá. Eu disse, não estou. E as lágrimas correndo. Ele disse, tá bom, eu vou fazer o retiro. Quando ele falou aquilo, já era tarde. Eu pulei da cama, a ficha dele já estava assinada embaixo dos pés de Maria, que eu ganhei no curso que eu fiz o cenáculo, e ele não tinha mais como voltar atrás, porque ele é daquele tipo que, quando ele fala, é aquilo, né? Ele cumpre. Ele contou para a Tainá que ele ia fazer o cenáculo, daí a Tainá olhou assim para ele, pai, me abraça, eu não estou acreditando, tu não imagina como é bom o cenáculo, coisa que ela nunca tinha ido entrado lá. Tu vai gostar tanto, isso é tão bom, tu nem imagina. Foi fazer o retiro e de lá para cá, né, a nossa vida mudou muito. Então, eu não dormi 3 dias antes, né, dele aceitar, e depois que ele fez o cenáculo, daí a gente não dormia, porque a gente ficava conversando sobre as coisas, né, a mudança na vida dele. O que aconteceu? Ele deu o sim dele na quarta, na quinta-feira já veio o resultado dele para o emprego novo que ele queria. Já conseguiu mudar. Daí eu disse, tu nem subiu ainda, Deus já está abrindo teus caminhos. E ele mudou de emprego. Então, daí pôde acompanhar mais as meninas, estava sempre em casa, final de semana, todos os finais de semana. Então, foi uma coisa, assim, muito boa, muito positiva. Logo depois, meu pai fez o cenáculo, depois que o Clóvis fez, e o pai era um que participava muito do cenáculo, de vez em quando ele ia, mas aqui ele era um divulgador do cenáculo, dono de bar, em vez de vender a cerveja, ele dizia para as pessoas assim, tu não pode beber, isso faz mal para a saúde. Sério? As pessoas iam comprar cigarro, ele dizia, não, cigarro faz mal, não pode. Ele só queria vender coisas que fossem boas para as pessoas, né? E era um divulgador, assim, convidava todo mundo que ele conhecia para fazer o cenáculo para te conhecer. E queria muito que a mãe fizesse. E o Clóvis fez o cenáculo e, de repente, nós dois acompanhando, de repente o Clóvis chegou para mim e disse assim, olha, Sônia, eu vou ser chefe antes que tu não fica brava? Eu disse, eu disse, como assim? Eu disse assim, eu fiz primeiro o retiro, tu não fez e agora tu vai ser chefe primeiro? Ele, sim, eu tenho mais participação que tu, com todo esse tempo que tu tem. Eu disse, sim, mas eu não fui porque ficava brigando sempre, né? Eu pensei assim, eu nunca mais vou ir no cenáculo. Né? Fiquei naquela, né? Eu não vou ir mais. Eu participei, eu levei tanta gente, e agora ele vai ser chefe antes. Ele sim, te prepara que eu vou ser antes. Ele falou logo, porque lembra um dia que tu disse para mim assim, deixa ele participar, né? Que era só ele só queria ir em todos os cursos. Daí ele começou a ir tudo, não parava um. Ele fez o 31 e foi chefe de 51. Daí eu comecei a ir para Mamboré. Já que eu não posso ir aqui, é só tu que vai, eu vou para lá. Daí eu fui a alguns cursos para lá. Daí tu disse para mim assim, deixa ele aproveitar que a novidade, né, o lema dele era o lema que eu queria para o meu curso. Até que um dia eu me dei conta, né, que eu ia ser chefe quando a Tainá tivesse 18 anos. Daí eu fiquei pensando, Deus é maravilhoso, Nossa Senhora conduziu as coisas bem direitinho. Ela que estava ali, que intercedeu para nós, né, ficar junto, ela ia ser minha afilhada. Fui chefe no mês de maio, o mês que eu sofri tanto, o mês que também me deu muita alegria. E tive a felicidade também da minha mãe fazer o curso quando eu fui chefe. No curso que eu fui chefe também teve um dos genros, né, o Pong, o marido da Tati, fez o curso naquele dia, e aquele dia que ele viu ela lá no domingo. O nome dele é Jeová, né? E eles queriam casar logo. E o Clóvis disse, não, é muito cedo, vamos namorar um pouco mais, espera. E, de repente, a Tati grávida. Ela não fez um pré-natal. E agora?
contar pro teu pai. Ela estava de 7 meses. Daí eu disse assim, olha, Clóvis, eu tenho uma coisa para te contar. Eu disse, mas não fala nada para ti não te arrepender depois. Bati no braço dele assim, tu vai ser vovô. Daí ele olhou para a Tainá, e a Tainá disse, não é eu, é ela. Ele levantou do lugar, estava do meu lado, não deu parabéns, mas também não xingou ela. Não teve enjoo nenhum nesse tempo, nesses 7 meses. Depois que a gente soube, daí começou. Enjoo. Eles ficaram juntos, né? E quando a Camille tinha 2 anos, eles daí decidiram casar. Ele voltou a estudar também com a Tassiane um tempo atrás. Os dois se formaram junto no 2º grau, porque ela queria estudar e tinha dificuldade, e ele cumpriu, né, o papel. E hoje, a Camille é um grude com ele, é vovô para lá, vovô para cá. E a melhor palavra que eu posso dizer que eu ouço hoje, né, é vovó. Aí, ó, Tigrão. A Camille, ela aprendeu uma coisa contigo. Qualquer coisa que ela faz, ela pede, dá o like. Dá o like agora pra gente, que nem tu faz. Dá o like pra ele agora ali. Ô, Camille, dá o teu like aí. Tu adora dar o like, não? Dá o teu like. E você, vovó, de novo, agora em abril. Tá, e aí, novo. Esse é o, e aí, Tassi? Esse é o paraense? Olha aqui, meu bebê. Casou com Jesus, né? Conforme o planejamento. Tá aí o Jeová. É, casou com Jesus. E aí, Tassi, tudo certo? Tassi, like pra ele, Tassi. Imagina essa guria agitando com esse vovô aí, deve dar trabalho. Ela escuta as tuas lives, todas as lives. E daí, quando termina, ela diz, tem que dar o like. Inscreve no canal que bichinho da goiânia. Inscreve no canal. Compartilha. Calma. Inscreve seu sininho. Clique o like. Tchau. Beijinho pra vocês. Até o próximo vídeo. Tu imagina isso aqui, cara? Sônia, dá a tua mensagem final e depois a Camille vai fazer o encerramento. Não sei se o Clóvis quer dizer alguma coisa. Foi citado tantas vezes aí na live, Clóvis. Tem alguma coisa para te defender? Não? Sou inocente. Tudo que eu vou falar vai ser contra mim, então deixa quieto. Só fala na presença do teu advogado, porque tudo que tu falar vai trabalhar contra ti mesmo. E nem por decreto, cara, tá louco? Sônia, por favor, dá a tua mensagem final e depois a Camille vai encerrar dizendo tudo que o pessoal tem que fazer aí. Uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi de um aluno de 6 aninhos de idade, há uns anos atrás, que diz assim, ó, tu pode até pensar, mas nunca falar algo que possa magoar alguém. Qualquer palavra dita não tem volta. Isso é uma coisa assim, então muitas vezes é melhor a gente fazer o silêncio, e a fala, às vezes, pode matar muito mais do que um gesto assim de... Então é preferível, né, fazer o silêncio, pensar, mas não fazer. Eu vou dar o meu beijão para todos vocês dessa família, Sônia e Clóvis, que sabe que são um dos pilares da nossa caminhada do movimento. Que bom que esse homem conseguiu engolir aquele caroço de abacate, fazer o retiro. Vocês sabem que hoje vocês são muito especiais na caminhada do movimento. Agora a Camille vai encerrar essa nossa live de hoje. Meu coração aguenta todos os desejos, que alguém me dá todas as coisas do favorito tempo. Não, é pra dar like. É, pra dar like, coração. Mudou de Coração para todos vocês que amam seu desejo. Coração para todos que amam o seu desejo. Beijo no coração de vocês, amo vocês dois. Deixa o like. Deixe o seu like, Camille. Camille, compartilha like. essa live. Diz assim, compartilha essa live, diz. Ela fala todo dia, compartilha essa live, acesse o sininho, agora não quer falar. Acesse as notificações. Agora ao vivo é mais difícil. Gente, ó, maravilha. Camille, eu vou terminar como sempre. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Que alegria, Sônia, falar contigo, ver vocês, ó. Beijão para todo mundo, grande abraço.
E salve Maria! Salve! Salve!